Olá, boa tarde, eu me chamo Gabriela Maia e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como desenvolver o aconselhamento cristão dentro da nossa realidade sociocultural brasileira. Nós vivemos em um país onde habitam um pouco mais de 200 milhões de pessoas e cada uma dessas pessoas possuem etnias diferentes, costumes diferentes, uma cultura diferente. Apesar de estarmos no mesmo país, vivemos em estados diferentes, então cada estado segue uma cultura, querendo ou não. Também nós vivemos em um país onde as realidades, as nossas rendas salariais são diferentes de acordo com o que exercemos, então existem muitas diferenças e costuma ser um grande problema, na verdade, da nossa sociedade, apesar de ser algo muito bom, porque com essas diferenças nós identificamos cada pessoa, também tem os seus malefícios. Podemos ver como, por exemplo, as rendas salariais. Enquanto alguns recebem muitos e jogam até dinheiro no lixo, outros às vezes não tem nem o que colocar na mesa, não tem um alimento digno, não tem um teto para morar, ou se tem, às vezes não é algo digno de morada, é algo que às vezes está caindo aos pedaços, muitas vezes, quando chove, pinga, molha tudo, às vezes acontece até de perder móveis. Nós vemos tanto isso, principalmente nas grandes cidades. Também nós vemos ainda, apesar do nosso país ser um país muito bom, o Brasil é um país muito bom, nós ainda vemos muito caso de xenofobia, nós vemos muito caso de brigas entre estados. Por exemplo, nós conseguimos ter visto isso nas últimas eleições, onde o povo nordestino, pessoas consideradas de esquerda, destilando ódio para os sulistas, que é um povo com costumes, a maioria de direita, e também o contrário, os de direita, do sul, destilando ódio para os do nordeste, de esquerda. Não que todos sejam, e não entraremos nesse debate, mas, querendo ou não, nós vimos isso. Seguindo também nisso, como já falei um pouco sobre o acontecimento anterior, um acontecimento também um pouco recente foi o caso da pandemia do Covid-19. E com a pandemia nós sabemos que nós nos isolamos, nós evitamos contato com família, com amigos, o trabalho que antes era sempre presencial, muitas pessoas até os dias de hoje continuam em home office, pararam de ver seus colegas de trabalho, se isolaram em suas casas. Estudos, faculdades, ensino médio, ensino fundamental tiveram que passar a ser à distância. As crianças, os adultos, adolescentes começaram a aprender de suas casas. Então, e até hoje, né, muitas faculdades continuam sendo à distância. Então isso evitou muito o contato de pessoas com outras pessoas e muitas pessoas se isolaram. E nós sabemos que se isolar não é uma coisa muito legal. Nós precisamos ter contato com outras pessoas. Ficar muito tempo sozinho pode deixar uma pessoa deprimida. E isso pode levar a causar uma depressão, causar ansiedade, ataques de pânico, que são os conhecidos como males do nosso século. E normalmente, o aconselhamento cristão, ele pode sim ajudar pessoas com esses problemas, pessoas depressivas, pessoas que têm ataques de ansiedade, em inúmeros casos. Mas muitas vezes não é necessário. E apesar de sermos aconselhadores, nós precisamos enxergar isso, de que não está tudo ao nosso alcance. Nós não podemos ajudar com tudo. E outro ponto muito importante também de lembrar é que depressão não é falta de Deus. Ainda até hoje, muitos líderes religiosos, pastores, enfim, falam para os seus aconselhados que isso é falta de Deus. Mas isso não é. A depressão é uma falha química no nosso cérebro. Então isso é uma doença. E uma doença, como qualquer outra, precisa ser tratada. E não é um conselheiro cristão que pode tratar. Mas sim, se possível, um encaminhamento para um psicólogo ou um encaminhamento para um psiquiatra, se necessário. Mas é claro, como nós falamos, existem rendas salariais diferentes, existem diferenças, no geral, na nossa sociedade. Pessoas podem não ter condição de ir para um psicólogo, pode não ter condição de pagar um psiquiatra. Mas como nós podemos resolver isso como igreja? Nós podemos juntar-nos na nossa comunidade. Se possível, um doa um pouquinho ali, outro doa um pouquinho aqui. Quando podemos ver, já está tudo pago. É isso que diz sobre comunidade, ser igreja. Sermos irmãos, sermos uma família, um ajuda o outro. E isso é bíblico, ajudarmos uns aos outros. Isso envolve o amor que Deus nos diz para termos uns aos outros, a ajudar. Então, como comunidade, uma opção ótima para este caso, um caso de necessidade psicológica ou psiquiátrica,
nos juntarmos para pagarmos uma sessão de terapia para o nosso irmão, pagarmos uma consulta psiquiátrica para o nosso irmão. Em Mateus 6, 25 ao 34, não vou ler os versículos, mas resumidamente, Jesus ele nos diz para não nos preocuparmos com o amanhã. Vamos viver cada dia aquilo que tem para viver. É claro que não nos preocupar com o amanhã não significa agirmos com irresponsabilidade. Por exemplo, Jesus me disse que ele vai prover o amanhã, então eu vou gastar tudo. Esse dinheiro aqui que tá reservado pra conta, eu vou lá no mercado e eu vou comprar tudo que eu tenho direito. Eu vou encher de doce, de bobageira. Não é isso que a Bíblia está nos dizendo. Ela nos diz que basta cada dia o seu amanhã. Por quê? Porque mesmo quando as coisas estão difíceis, nós não precisamos nos preocupar nessas dificuldades. Porque Deus ele está cuidando de tudo. E ele nos dá o exemplo de que se até os lírios dos campos não trabalham, não semeiam, nem colham, eles crescem, porque Deus cuida, eles não fazem nada, mas Deus cuida. Isso não quer dizer parecermos acomodados e não fazermos nada também. Nós precisamos agir com responsabilidades. Em Provérbios 22 também, o versículo 2, Deus ele também diz que ele é o criador do rico como do pobre. Então não importa a nossa condição, não importa a condição financeira, não importa nada disso. Deus, ele nos criou do mesmo modo. Eu, que tenho uma renda mais baixa, também fui criada pelo mesmo Deus daquele que tem uma renda mais alta. Aquele que sobra um pouco mais de dinheiro no final do mês. Deus criou ele da mesma forma que criou eu, que passo o maior perrengue para pagar minhas contas. Deus, ele é o criador de ambos. Ele não criou um e não criou o outro. Ele não ama um mais do que ama o outro. Ele ama ambos da mesma forma. Voltando então sobre este caso de uma pessoa depressiva que estamos citando, é claro que podem aparecer diversos motivos de que vão te procurar pedindo conselho, mas neste caso em que estamos colocando um exemplo aqui de uma pessoa depressiva que procura por ajuda, não tem condições salariais para bancar um psicólogo, um psiquiatra, mas como igreja nós já ouvimos que podemos nos juntar e fazer de forma ofertando na vida deste irmão para que ele tenha a condição de estar indo a um psicólogo ou um psiquiatra conforme necessidade. Mas é claro que muitas das vezes o aconselhando, ele pode também ajudar essa pessoa. É claro que nunca será conforme a nossa opinião, conforme aquilo que nós pensamos, mas sim sempre com base bíblica. Nunca passando a mão na cabeça, nunca dando as respostas de mão beijada. Você precisa dar a situação e deixar que a pessoa veja como encaixar aquilo na sua vida, para que haja mudança de fato. E com isso, então, nós encontramos duas maneiras de ajudar. Como aconselhando, citando a Bíblia para a pessoa, até onde você possa ajudar. Não adianta querer evitar o contato com o psicólogo ou psiquiatra achando que vai dar tudo certo somente conversando biblicamente com a pessoa. Deus, ele sim nos dá o conforto, ele sim pode nos ajudar, não existe impossível para o nosso Senhor. Mas existe muitas das necessidades em que isso não seja suficiente. Não que o Senhor não seja suficiente. Jesus é suficiente, Deus é suficiente. Mas ele também criou os especialistas. Ele criou o médico, ele criou o psicólogo, ele criou o psiquiatra, ele criou todas as coisas, ele dá o entendimento para que atuem nas suas áreas. Então, como comunidade que nós somos, como família que nós somos, se tivermos a oportunidade de contribuir, de ofertar na vida do nosso irmão, para que ele possa ter um cuidado mais especializado, um cuidado melhor sobre a vida dele, que venhamos de fato ter este coração de desejar ajudar, que não seja por uma obrigação, que não seja para depois na frente cobrar de volta ou jogar na cara, olha, eu te ajudei naquela época, mas que seja de fato algo de coração grato. Não simplesmente fazendo pela pessoa, porque é claro que a Bíblia também nos instrui a amar o nosso próximo e ajudar é uma forma de amar, mas isso também reflete o seu amor a Deus. Então, é isso que nós temos para hoje aqui de aprendizado. Como conselheiros, este é um ótimo conselho, sempre aconselhar segundo a Bíblia e sempre que pudermos, ajudarmos uns aos outros. E isso de alguma forma possa te ajudar como aconselheiro. Muito obrigada por ter assistido e até a próxima!